Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã e convidados especiais. Hoje temos o prazer de receber o vereador Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia, com dois convidados muito especiais. Hoje temos o prazer de receber dois padres aqui, dois grandes amigos. Nós temos o prazer de receber aqui o padre Tiago Barbosa e também o padre Marcos Cesário, ambos tanto o padre Marcos, que é o pároco da paróquia Santa Rita, na cidade de Marília, como também o Tiago Barbosa, que é o vigário, né, da paróquia Santa Rita da cidade de Marília. Hoje falando um pouquinho sobre, nós estamos vivendo, né, o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, e vamos falar também sobre essa questão, né, do que diz respeito à igreja, né, como que a igreja se posiciona dentro dessa discussão, que é uma discussão muito séria, e eu acho que isso atinge todos os setores da sociedade. E a igreja também, eu acredito que tem uma posição nesse sentido. E também, claro, o testemunho, tanto do padre Marcos como também do padre Tiago Barbosa, sobre essa questão também. E, claro, né, contando um pouquinho da trajetória de ambos aqui na TV Câmara de Tupã. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara, recebendo dois grandes amigos, eles que já passaram por Tupã e têm uma amizade, um carinho imenso pela cidade de Tupã, mas hoje estão na nossa vizinha Marília e, claro, atenderam gentilmente o seu pedido e estão aqui na cidade, né, falando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, que é o mês da consciência negra. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado principalmente pela presença de vocês, o Tiago e o Marcos, amigos nossos, padre, eu com muita honra, junto com o Erivelto, convidamos eles, que nós somos católicos, e queremos falar um pouco, discutir mais um pouco da consciência negra, por ser esse mês da consciência negra. E é isso, nós estamos aí juntos, no que precisar da gente, nós estamos à disposição. Bom, queria saudar inicialmente o padre Tiago Barbosa. Padre, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã e com certeza, atendendo gentilmente esse convite do vereador Paulo da Farmácia, estando aqui na cidade, revendo os amigos, revendo a população de Tupã, a qual tem um carinho especial pelo senhor também. E falando sobre esse tema, que eu acho que é importante a gente também conhecer um pouco essa questão da igreja, no que diz respeito à igreja, se a igreja, qual que é a posição dela, onde ela entra nessa discussão, quando a gente toca nesse assunto aí, que é a questão do racismo, que é uma coisa vergonhosa, mas que nos deparamos aí, infelizmente, em toda a sociedade. Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Agradeço o convite, agradeço ao vereador por nos convidar para esse debate tão importante nos dias de hoje. O racismo é um grande problema em nosso país, porque ele é estrutural. Sim. Naturalmente, a partir da nossa história, ele ficou e nós precisamos vencê-lo. A igreja, como mãe, como mestra, acompanha os seus filhos, a fim de que nós não tenhamos mais o racismo em nosso meio, porque todos somos filhos bem amados do nosso Deus, brancos, negros, pardos, todos na mesma raiz, todos foram resgatados por Jesus Cristo. E por isso não podemos aceitar nenhum tipo de discriminação, muito menos de preconceito entre nós. Somos todos filhos do nosso Pai que nos ama de maneira igual, sem distinção. Perfeito, padre. Muito obrigado pela presença e também saudar nosso querido padre Marcos. Padre, seja bem-vindo também à TV Câmara. Já esteve aqui no passado não muito distante, mas hoje estando aqui atendendo gentilmente o convite do vereador Paulo da Farmácia e falando principalmente sobre esse tema, que, como eu disse, é um tema que tem que ser discutido, se não somente no mês de novembro, mas também durante todo o ano, que é a questão do racismo. Seja bem-vindo à nossa TV Câmara. Eu que agradeço o convite, sempre uma alegria estar aqui, retornar aqui. Né, por várias vezes estive aqui, então agradeço o convite do vereador Paulo, do Erivelto, bom reencontrá-lo aqui. Sim. E é um tema muito pertinente à nossa realidade atual. O racismo, que no Brasil é algo meio velado. Falamos que não existe, mas por detrás desse não existir, existe muito sofrimento. A igreja sempre se posiciona no sentido de defender a vida. Sim. E ela, como mãe, ela dá a todos os filhos a dignidade de igualdade. Não existe uma distinção de brancos, pretos, pardos, japoneses, o que for dentro da igreja, porque existe uma raiz, que é a dignidade de filho de Deus. E essa dignidade ela está acima de qualquer raça ou etnia. E é isso que nós temos que vencer diariamente. Né? Não existe uma raça, uma etnia melhor que a outra. Somos filhos de Deus, todos irmãos. O Papa Francisco tem insistido muito nisso. Somos todos irmãos. E sermos irmãos nos dá a garantia de lutarmos pelos mesmos ideais
temos os mesmos direitos na sociedade, na igreja, onde quer que estejamos. Bom, vamos iniciar esse bate-papo aqui, até para que a população mate saudade de vocês. Eu queria que, iniciando aqui pelo Padre Tiago, contasse um pouquinho da trajetória, né, o início, quando você sentiu no coração esse chamamento, né, esse convite, que você percebeu que realmente, né, você tinha uma missão, vamos colocar dessa forma. Até para que as pessoas, para quem não sabe, né, o Tiago ele é filho de um grande amigo nosso, né, que é o Barbosa, que é o segurança, né, de grandes artistas. Então, e a gente recebeu aqui seu pai diversas vezes, naquela vibração, naquela expectativa, né, quando você já estava prestes a ser ordenado. Então a população de Tupã tem um carinho muito grande com a sua família. Mas vamos contar um pouquinho, né, só para a gente matar um pouquinho de saudade, Tiago. Vamos lá. Nasci em Tupã, tive uma vida comum, como a de toda criança e todo jovem. Frequentei a escola, sempre gostei de brincar e tive uma vida naturalmente comum. No final da adolescência, já sentindo a vontade do sacerdócio, mas prestei os vestibulares como de costume, fiz faculdade e no final da faculdade o desejo de ser padre se acentuava cada vez mais. Então fiz 2 anos de discernimento vocacional, fiz de uma maneira assim muito tranquila, muito leve, sem que ninguém soubesse. E quando eu achei que era o momento de fazer a escolha, acabei deixando o que estava construindo e entrei no seminário. Isso foi no ano de 2009, final de 2009. Aí no ano de 2010 ingressei no seminário em Marília, Seminário Propedêutico São Pio X, o mesmo que o Padre Marcos ingressou anos antes. Fiquei lá 1 ano, depois num outro seminário, cursei 3 anos de filosofia, num terceiro seminário mais 4 anos de teologia, e neste tempo, aos finais de semana, fazia o que chamamos de estágio pastoral, quando os seminaristas são enviados às paróquias da nossa diocese para ter um contato com o povo de Deus, para fazer o discernimento vocacional e ver se de fato a nossa vocação é ao sacerdócio, é ao pastoreio do povo de Deus. Então, nos anos de 2011 e 2012, eu fiz pastoral em 2 paróquias, na cidade vizinha de Herculândia e também na cidade de Queiroz. Depois, 2013 e 2014, estive em Marília, na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na zona oeste da cidade. E nos anos de 2015 e 2016, trabalhei em Adamantina, na paróquia Santo Antônio de Pádua. 2017, último ano de seminário, voltei a Marília, onde trabalhei na paróquia Maria Mãe da Igreja. No ano seguinte, fui designado à paróquia Santa Rita de Cássia, onde, com a graça de Deus, continuo há 4 anos. Lá fui seminarista, diácono e agora sou padre juntamente com o Padre Marcos. Perfeito, perfeito. Padre, faço a mesma pergunta também, Padre Marcos, a mesma pergunta que foi feita ao Padre Tiago. Contar um pouquinho da sua trajetória. O senhor esteve também durante alguns anos aqui em Tupã e fez muito também, né, pela cidade. Então vamos contar um pouquinho, fazer um resumo, uma retrospectiva. Sou natural de Garça, né? São Paulo, aqui próximo a Marília, não tão distante de Tupã. Garça, que é conhecida aí pela Festa das Cerejeiras, tão famosa. Sim, sim. Eu nasci na zona rural de Garça, somos em 4 irmãos, sou o segundo, né? Tenho um irmão mais velho, sou eu, e depois 2 irmãs. Inclusive, a mais nova, que é bem conhecida aqui, está no convento também. Fui morar em Garça, uma adolescência tranquila. A diferença um pouco é que eu fiquei um período na creche das irmãs de Cícero. Meus pais trabalhavam, então eu e os meus irmãos ficamos nessa creche. Eu fiquei provavelmente por 4 anos nesta creche, cuidado pelas irmãs. Aqui temos as irmãs catarinas, né? E lá são as irmãs franciscanas de Cícero. No final já da juventude, no início da juventude, que eu comecei a pensar um pouco mais na questão vocacional. Minha mãe dizia que era algo muito comum e que eu refletia isso quando era criança, dizia que ia ser padre, mas eu não me lembro muito bem. Mas no início da juventude que eu comecei a estudar um pouco mais e a refletir e a rezar sobre esse chamado. Eu optei por fazer também de uma forma tranquila, bem silenciosa, poucos sabiam do meu acompanhamento ou desse desejo que barotava no meu coração. Quando eu completei, então, 22 anos, então eu resolvi dar um passo, né? E, na verdade, esse passo, quando eu fui ao seminário,
A primeira ideia minha era provar para os padres, que me diziam que eu tinha vocação, que eu não tinha vocação, né? Minha ideia era ir para o seminário para provar que eu voltaria dali uns 3, 4 meses. E não foi bem que ocorreu, né? Eu fui e a coisa foi crescendo, foi despertando e discernindo a vocação. Foram 8 anos, né? Esses 8 anos nos dá a possibilidade de rezar, refletir e percebendo o chamado de Deus. Então fiz o propedêutico em 2003, depois filosofia, depois teologia. Nesse período fiz estágio pastoral com o padre Tiago, passei pelas paróquias Santa Antonieta, Marília, Santa Rita, também de Marília. Depois fiquei 3 anos na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista. E no ano de 2011, então, fui ordenado diácono e fui para a paróquia Santo Antônio de Junqueirópolis. Lá eu fui diácono e fui padre também. Lá foi a primeira paróquia onde exerci meu ministério. Depois, no ano seguinte, eu fui para Garça, né? Fui para minha cidade natal. Então, eu fiquei no ano de 2012 atuando na paróquia São Pedro, que é a minha paróquia de origem, e também na cidade vizinha de Álvaro de Carvalho, paróquia Santa Cecília. Então, eu pude exercer meu ministério nessas 2 cidades por 1 ano. Lá nós convivíamos em 4 padres, éramos uma comunidade até que extensa. No final do ano, então, eu fui designado para Tupã. Foi 2013. E aí eu fiquei aqui em Tupã por 6 anos, 2013 a 2018. Foi uma experiência muito rica para mim, né? Porque quando eu vim para Tupã, eu era um padre inexperiente. Até achava assim muito incompatível a minha inexperiência com o tamanho da paróquia. Mas foi algo muito interessante, onde eu cresci e também pude fazer grandes amizades, né? E também pude dar um pouco de mim para aquela região, né, da paróquia São José, tão querida. Depois, no ano de 2019, então, eu fui para Marília, onde estou até hoje, como pároco da paróquia Santa Rita e também exercendo a função de coordenador diocesano de pastoral. Mas foi um processo tranquilo, né? Estou com 10 anos de sacerdócio, né? Cada dia eu tenho que dar uma resposta a Deus, que é esse sim, com uma vida matrimonial, mas me sinto feliz e realizado, muito feliz. Perfeito. Nesse primeiro bloco, a gente, além de falar um pouco da trajetória, contar um pouquinho da trajetória tanto do padre Tiago como também do padre Marcos Cesário, a gente também, né, o Tiago, ele já até no início da sua fala comentou aqui um pouco também da questão do racismo, né, do posicionamento, tanto o padre Marcos como o padre Tiago comentaram um pouco como que a igreja vê essa questão, que é uma questão muito séria. E no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais, até gostaria que vocês relatassem, né, através de um depoimento, se vocês chegaram a sofrer alguma coisa nesse sentido durante esse período, né, até vocês chegarem a ser ordenados, enfim, vocês tiveram alguma situação nesse sentido, ou já presenciaram, enfim, nas paróquias por onde vocês passaram. É importante esse relato também ao nosso telespectador. Bom, vereador, e com certeza, né, grandes amigos aqui da cidade de Tupã, contando um pouquinho da sua trajetória e tocando nesse assunto, que é um assunto, como eu falei, bem delicado, e a gente acha que isso somente em alguns setores, mas isso aí, infelizmente, está ali meio que nas entrelinhas, meio que camuflado, maquiado, mas existe em todos os setores da sociedade, infelizmente. Com certeza. E nós estamos contentes de receber vocês, né? Principalmente por contar da vida, você ver uma experiência tão bonita, que é o que vocês passaram para a gente, né? Do chamado de Deus, e que é a coisa mais bonita do mundo. E estão de parabéns, que é uma missão muito difícil, tenho certeza. Com certeza. Bom, daqui a pouquinho então a gente volta com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo os padres Marcos Cesário e também o Tiago Barbosa, aqui no programa Ponto de Vista, ao lado do vereador Paulo César Soares. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.